Boa tarde, amigos que estão nos acompanhando. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu gostaria de estar meditando com você agora no capítulo 21 de Gênesis. Aqui vem falando sobre a história do nascimento e o cumprimento da promessa que Deus fez na vida de Abraão. Deus ele cumpriu no tempo determinado a sua promessa. Eu vejo que muitas pessoas se precipitam em querer que Deus realize um milagre na sua vida e não é o tempo determinado. Deus ele tem um tempo determinado para agir na sua vida, para cumprir a promessa que ele fez na tua vida. Só que eu vejo que o materialismo que hoje estamos vivendo, as pessoas se apegando tanto ao materialismo, que as coisas espirituais são colocadas em segundo plano. Mas eu gostaria de meditar exatamente nesse sentido aqui, que teve um vídeo que eu até comentei sobre isso, que o próprio Salvador ele diz que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, os passarinhos tinham seus ninhos, a raposa tinha seus covis, mas ele mesmo não tinha nem onde reclinar a cabeça, até porque, queridos, o objetivo de Jesus foi salvar o ser humano, foi salvar a raça que tinha caído, o que ele criou, os seus filhos, que ele tanto ama. Então, Jesus, a finalidade dele foi exatamente isso, de salvar o ser humano, de trazer salvação. Eu, é, então, no capítulo 6 aqui de Mateus, ele vem falando exatamente aqui que as aves, eu, o próprio Salomão não se vestiu como as próprias plantas, as próprias aves que o próprio Criador ele tem feito. Bom, mas o capítulo que eu gostaria, o capítulo é o 6 de Mateus, mas é, o versículo é o versículo 30, 31, que é nos dito assim, ó: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestimos. Aí o versículo 32 diz assim: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitam de todas elas. Aí o versículo 33 vem falando: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E o versículo 34 nos diz: portanto, não vos inquietei com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará o seu cuidado. Basta o dia o seu próprio mal. E já no capítulo 21, nós vemos Deus ele cumprindo as promessas de Abraão. E eu vejo muitas pessoas dizer assim: ah, mas a riqueza ela é uma maldição. Na realidade, a riqueza ela é uma bênção. Na realidade, ela é uma bênção, mas pode também ser uma maldição naquelas pessoas que não sabem utilizar a riqueza na sua vida. O próprio Jesus disse que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Mas é exatamente por causa disso. Porque quem era Abraão? Abraão era riquíssimo, riquíssimo na sua época. E Isaac, quem foi Jacó, meu irmão? Jacó foi riquíssimo. Todos esses homens foram muito ricos. Só que eles não ligavam para os bens materiais que eles tinham. Tinha vida normal. Eles eram abençoados por Deus. Quanto mais o ser humano tem, mais o ser humano quer.
Olha, o egoísmo, o eu, é o que eu quero ter. Hoje a gente não se contenta, sabe, em ter. Quem tem hoje uma bicicleta quer ter uma moto. Quando possui uma moto, não se contenta mais com a moto, quer agora um carro. Enfim, queridos, o ser humano ele é assim. Então nós devemos aprender. A lição que eu vejo é que nós devemos aprender a buscar a Deus em todos os momentos da nossa vida, mas deixar que Deus seja nossa a nossa direção, a nossa salvação. A prioridade na nossa vida é Deus, é Jesus Cristo. Mas eu vejo assim, muitas pessoas que querem bênção, querem logo de imediato. Agora eu pergunto para você, quanto tempo Abraão recebeu a promessa e quando foi que essa promessa se cumpriu? Pare para pensar. Não é? Deus ele preparou Abraão. Deus preparou Sara para receber essa bênção. Sabe, queridos? No próprio capítulo 21 se cumpre a promessa. E no versículo 2 diz assim: Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ou seja, Deus ele disse que ia cumprir no tempo determinado e ele cumpriu. Você quer receber uma benção? Espere em Deus, coloque na mão de Deus, não se precipite. Então, eu vejo que Deus, o que Deus ele fez, ele fez na vida de Abraão, ele pode fazer na minha e na tua vida. Olha como Deus ele age. No próprio capítulo 21, quando quando Isaac é desmamado, o filho de Agar, ele começa a zombar de Isaac e Sara não gosta nem um pingo e foi que ela toma a decisão que ela não queria ver mais Agar e nem um menino mais lá junto com eles. Então, para aquilo ali foi doloroso para Abraão tomar a decisão de despedir seu filho e sua serva. Sabe, quando Agar está para ir embora, né, e Abraão tem que tomar essa decisão e ele fica muito triste, no capítulo 21 e o versículo 11, diz que isso pareceu muito penoso aos olhos de Abraão. Mas no versículo 12, Deus ele diz para Abraão, diz o seguinte: E disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque Isaac será chamada, porque Isaac será chamada a tua descendência. Agora o versículo 13. Mas também do filho da tua serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Então, Ismael ele se tornou uma grande nação também. Muitos descendentes surgiram de Ismael, porque ele era descendente de Abraão. Então veja, queridos, que existe uma consequência de você ser fiel ao Senhor. Quando você é fiel a Deus, no que Deus ele pede para a tua vida, tanto você é abençoado, como as pessoas que estão em tua volta também é abençoado. Então, mas a bênção está em prioridade depois. Na realidade, o que eu estou querendo dizer que a prioridade é Deus, são as coisas espirituais, é a fidelidade a Deus, porque a tua fidelidade a Deus vai trazer consequências. As consequências são as bênçãos que vão vir. Isso pode ser em todos os âmbitos da tua vida. Então, que Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo fique com todos.